Oi, Dom. Boa noite. Quero começar dizendo que eu cresci em uma pequena cidade do interior de Nebraska e nos 18 anos que passei lá, duas coisas realmente importantes aconteceram. A primeira, e provavelmente a melhor, é que eu nasci. Tenho certeza de que todos estão bastante agradecidos por isso. Mas a segunda, que talvez seja a pior coisa que já aconteceu por lá, foi quando Wesley Jones colocou fogo na própria garagem. Ou melhor, talvez o que Wesley fez tenha sido a pior coisa que nunca aconteceu de fato na nossa cidade. E se isso não faz sentido agora, aguarde que vou explicar ao longo dos próximos parágrafos. Era um domingo à noite, e eu estava no primeiro ano do ensino médio. Ainda naquela fase em que meus amigos e eu andávamos de bicicleta pelas ruas à noite, curtindo aquela diversão inocente de antigamente. Estávamos apenas passeando por aí quando vimos outro garoto da nossa turma pedalando como se estivesse fugindo de algo. Paramos para cumprimentá-lo e ele, ofegante, nos disse: "Meu Deus, gente, a garagem dos Jones está pegando fogo, venham ver." Então começamos a pedalar rápido atrás dele, até chegar à cena onde, no lugar da velha garagem dos Jones, havia um verdadeiro inferno de chamas. Assim que nos aproximamos, os policiais e bombeiros que já estavam no local logo nos mandaram ficar longe. Achamos que estávamos a uma distância segura, mas seguimos as instruções, mesmo sem entender o motivo. Foi então que começamos a ouvir estalos e pequenos estouros vindo da garagem. Os bombeiros, que tentavam controlar as chamas, de repente se afastaram rapidamente para buscar abrigo. Eu não tinha a menor ideia do que estava causando aquelas explosões, mas se até os policiais e bombeiros estavam assustados, imaginei que talvez eu também devesse estar. Naquele momento, achei que a casa dos Jones poderia explodir a qualquer segundo. Meus amigos pensaram o mesmo, então não hesitamos em sair correndo dali, voltando para casa e contando tudo aos nossos pais. Na manhã seguinte ao incêndio, todos na escola estavam comentando sobre o que havia acontecido, principalmente porque Wesley Jones não apareceu para nenhuma das aulas. Alguns alunos estavam espalhando boatos de que tinham visto os paramédicos o colocando em uma ambulância e que ele estava tão queimado que mal restava algo além de uma carcaça fumegante. Outros diziam que ele e seus pais tinham ido morar com parentes, já que o incêndio tinha deixado a casa inabitável. Essa foi a versão em que eu acreditei. Afinal, se alguém tivesse morrido, já teríamos ouvido algo a respeito. Mas foi na manhã seguinte que a confirmação chegou. As notícias informaram que os bombeiros tinham encontrado um corpo na garagem destruída e que os sobreviventes da família estavam com parentes pedindo privacidade à mídia. Então, naquela terça-feira, sabíamos que alguém havia morrido, mas ainda não tínhamos ideia de quem era. A família Jones tinha 3 gerações morando na casa, e Wesley era um dos 4 filhos. Outros boatos começaram a surgir, e foi só no dia seguinte, durante uma assembleia especial, que o diretor do colégio convocou que tivemos respostas claras. Lembro-me de toda a escola entrando no ginásio. O xerife do condado e alguns de seus delegados estavam lá na frente, com expressões graves. Quando todos se acomodaram, o diretor disse que o xerife tinha algo importante a nos contar, e quando ele avançou e tirou o chapéu, o silêncio era tão absoluto que se podia ouvir uma agulha cair. Sabíamos que o assunto era sobre a família Jones, mas o que ele nos contou eu nunca teria imaginado em 1000 anos. Não vou fingir que lembro cada palavra que ele disse. Afinal, isso aconteceu há quase 20 anos. Mas o essencial foi o seguinte: pessoal, todos vocês ouviram falar do incêndio na casa dos Jones, e sei que estão cientes da trágica perda de uma vida. Bem, sinto muito em ter que ser eu a dizer isso, mas foi o seu colega Wesley quem faleceu. Um suspiro coletivo percorreu o ginásio, e o xerife fez uma pausa antes de continuar. Ainda estamos investigando como o incêndio começou, então estamos pedindo que qualquer um que tenha qualquer informação sobre o Wesley se apresente. Não precisam fazer isso agora, vocês podem ligar para o meu escritório quando acharem melhor, e podemos conversar de forma mais reservada. Por favor, se notaram algum comportamento estranho ou incomum no Wesley nos dias que antecederam o incêndio, peço que entrem em contato. Essa foi a primeira vez que percebemos que algo estava realmente errado. Eles queriam lidar com a situação de forma cuidadosa, o que eu entendo. Afinal,
Provavelmente queriam nos proteger de algo que já sabiam. A reação inicial foi de puro choque e tristeza. As crianças ficaram abaladas ao pensar que alguém do nosso grupo havia morrido de forma tão terrível. Mas, se os policiais tivessem nos contado o que realmente encontraram naquele lugar, não acho que as pessoas teriam ficado tão tristes. Provavelmente ficariam furiosas. Levou mais 2 dias para que a verdade viesse à tona. E nesse meio tempo, a cidade decidiu deixar que nossos pais assumissem a responsabilidade. Houve uma reunião na cidade. Lembro disso claramente porque meus pais pediram que eu fizesse minhas tarefas antes de irem. Mas eu acabei jogando Perfect Dark por umas 2 horas. Quando eles voltaram, achei que ficariam irritados por eu não ter feito nada do que tinha que fazer. Mas eles não pareciam bravos. Eles tinham aquela expressão estranha no rosto. Uma mistura de tristeza e seriedade. O mesmo olhar que vi quando meu avô faleceu de repente. Eles me chamaram para a sala de TV e perguntaram o quanto eu conhecia o Wesley. Respondi que não muito, que tínhamos aula de espanhol juntos, mas nunca realmente conversamos. Depois, eles começaram a me fazer várias perguntas. Se o Wesley já tinha ficado bravo comigo, se eu gostava dele, coisas assim. No final, eu simplesmente disse: parece que vocês sabem algo sobre o Wesley e eu preferia que apenas me contassem logo. Estou pronto para lidar com a verdade, mesmo que seja sobre ele ter tirado a própria vida. Acontece que eu não estava pronto para lidar com a verdade. Wesley não havia tirado sua vida. Ele acidentalmente se matou ao tentar fazer uma bomba. Pelo que disseram, ele estava montando um modelo de teste, mas de alguma forma acabou detonando a coisa enquanto trabalhava, o que foi suficiente para matá-lo e iniciar o incêndio na garagem. A princípio parecia que ele poderia ser apenas um piromaníaco, brincando com algum tipo de acelerador. Foi por isso que levou alguns dias para a polícia confirmar o que realmente aconteceu. Eles tiveram que investigar os destroços da garagem e examinar os pertences de Wesley para entender por que ele estava fazendo aquilo. Os policiais acabaram encontrando um diário que o Wesley mantinha, onde ele basicamente descrevia seu plano de construir uma bomba e colocá-la sob a igreja em um domingo de manhã, quando estaria cheia de famílias. Eles não quiseram compartilhar muitos detalhes sobre o conteúdo restante do diário, apenas mencionaram que era uma leitura extremamente perturbadora, com várias referências ao massacre de Columbine que havia acontecido no ano anterior. Minha mãe estava chorando no final da conversa, e eu nunca tinha visto meu pai tão abalado. O fato é que aquele garoto queria matar quase toda a cidade. Se ele tivesse conseguido atacar a igreja durante o próximo serviço do Dia dos Veteranos, ele teria dizimado cerca de 90% da nossa população em uma única explosão devastadora. A explicação mais clara que me deram foi que o garoto queria ferir pessoas, ou que ele simplesmente não estava bem. Ninguém realmente intimidava o Wesley ou mexia com ele. Ele parecia ser apenas perturbado. E eu agradeço a Deus por ele não ter sido mais esperto, por não ter feito mais pesquisas ou tomado mais cuidado, porque se tivesse, ele poderia literalmente ter apagado nossa cidade inteira do mapa.